Olá pessoal, eu sou o Genil, acadêmico da Universidade de Rio Verde, campus Lusiânia. Hoje nós estamos aqui com o nosso projeto de extensão, que é o podcast. Hoje nós vamos debater um tema extremamente atual e pertinente para estudantes e recém-formados de medicina, que é a realidade atual do médico no mercado de trabalho. A gente vai falar de assuntos que muitas vezes não são falados durante a graduação, como a inserção no mercado de trabalho, rotina de plantões, preparação para residência médica e escolha de especialidade. Para essa conversa, nós chamamos essa grande personalidade aqui da faculdade, essa grande pessoa, o nosso professor, Dr. Caio, para desvendar essa vivência do dia a dia, os desafios e também as oportunidades que surgem também no meio da crise, né? Sim, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre sua formação? Oi, gente, obrigado pelo convite, tá? Senti muito lisonjeado mesmo, o convite que vocês fizeram para mim. Estamos aqui hoje para debater um tema importantíssimo. Vou apresentar primeiro, eu sou o Dr. Caio Guiar, fiz minha formação médica lá em Brasília, né, na Uniceplac. A residência eu fiz na Fundação Oswaldo Cruz, né, a residência de Medicina de Família e Comunidade, famosa MFC. E atualmente, né, atuo aqui em Brasília, no meu consultório particular, atuo também com a parte de medicina preventiva aplicada ao esporte, a alguns clubes de futebol, e também divido esse tempo de atuação em consultório com a parte de docência, né? Que a gente exerce aqui junto com vocês aqui na UniRV e outras instituições também aqui no DF e no entorno. Muito obrigado pelo convite, galera. Bom dia, boa Fala. tarde, boa noite, vamos nessa. Eu que agradeço pelo tempo. E professor, então, para começar, então acho que é que todo mundo tem essa dúvida, é como é que é o day after depois da graduação, o dia seguinte. Como que é? Então, assim, a gente tem dois vieses de observação como é que é esse pós-formação, né? Do ponto de vista burocrático, a faculdade geralmente envia o nome dos formandos para o CRM, aí você vai lá, agenda, para você ir lá tirar a sua documentação, né? Que é o nosso certificado de médico, né? A gente vai aplicar junto ao Conselho Regional de Medicina aqui em Brasília. Isso é importantíssimo para a gente fazer esse processo, seguir esse trâmite. Mas o que a galera quer saber é o seguinte: como é que acontece o ingresso no mercado de trabalho? Como que eu vou me inserir nesse processo de trabalho como médico agora de fato, né? Aí, assim, esse DFT, galera, ele começa a ser construído um pouco antes, né? Ele vai começar a ser construído ao longo da formação de vocês, onde você vai conhecer seus pares, ali você vai criar relações de possível network, você vai se apresentar também os seus professores, para o pessoal que você vai enfrentar ali nos seus estágios, na sua parte de internato. Ali você vai se apresentar. Como um bom médico, você vai mostrar a sua postura, você vai mostrar o seu interesse, a sua proatividade. E com isso, você vai facilitar com que esse DF diplomado realmente exista, né? Você vai ter agora mais pontes, mais portas para você conseguir agora exercer seu papel de fato agora como médico. Então, assim, a gente está entrando numa perspectiva de mercado da medicina cada vez mais concorrida. Aqui no Brasil, a gente estima que a cada ano se formam cerca de 40 mil médicos. É a realidade do Brasil. A proporção de médicos por habitante aqui no Brasil é assim, é próximo de 2,8, 3,2 médicos a cada 1.000 habitantes. Então, assim, é um mercado, galera, que está ficando cada vez mais concorrido. Então, a construção do seu ingresso no mercado de trabalho, ela tem que ser feita de forma prévia. Claro, se preparando bastante, com carga teórica, aplicando para as provas de residência, para que você tenha um ingresso a uma formação de excelência, uma formação padrão ouro, e também a construção de laços, a construção de network com seus pares, com seus tutores, com o pessoal que você se apresenta em cenários. Aí, a partir disso, você vai construindo uma relação ali e vai facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho, que é cada vez, infelizmente, para nós médicos, mais restrito. Sim. Sim, e o pessoal que está se formando fica na dúvida, né? Se o mercado está saturado, ainda tem boas oportunidades para os generalistas. Assim, quando a gente olha para o cenário brasileiro, né, a gente vai ter diferentes Brasis, beleza? A gente vai ter a realidade, por exemplo, dos grandes centros. A gente pode aplicar, por exemplo, para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Nessas áreas mais centrais, com densidade populacional mais alta, a gente já encontra uma proporção de médicos de cerca de 6 médicos a cada 1.000 habitantes. Quase o dobro, galera, da média nacional. Então, nesses grandes centros, realmente, a concorrência para o médico é enorme, é voraz. Mas aqui no Brasil, a gente enfrenta um problema de distribuição
das vagas de médicos. Por exemplo, a gente caminha mais para as regiões mais interioranas, principalmente da região norte e nordeste, essa proposta de emprego ela é cada vez mais viável, porque a densidade de médicos lá realmente é mais baixa. Então, a aplicação de vagas de trabalho realmente vai ficar mais disponível no interior do Brasil, principalmente norte e nordeste. Nas regiões mais centrais, galera, de alta densidade populacional, de alta densidade médica, essas vagas realmente estão cada vez mais disputadas. É um mercado, galera, extremamente competitivo. Para o médico conseguir trabalhar hoje em dia nos grandes centros, ele precisa ter um bom background, né? Você tem que ter uma boa formação e, além disso, ele tem que ter algumas habilidades ali para conseguir se inserir no mercado. Aí vale construção de network, aí vale criação de vínculo, aí vale como esse médico se apresenta no mercado, estratégia de marketing, para esse médico ter uma possibilidade maior de se encaixar nesses grandes centros. Sim. Pegando esse gancho aí, então, para o médico aplicar, como é que vai ser esse emprego na prática? Então, essa construção começa antes. Mas para o médico ter esse suporte, vamos supor que ele teve esse suporte, teve toda essa criação, teve todo esse trabalho de se preparar. Como é que é esse primeiro emprego na prática ali, essa aplicação? Como é que os hospitais recebem? Se vai para iniciativa privada ou iniciativa pública? Assim, tem jeito, né? Iniciativa privada, para o médico recém-formado, a formação dele vai ser basicamente a graduação, né? Então, para ele ingressar em serviço particular, geralmente a gente tem a aplicação de alguns processos seletivos internos simplificados, que podem fazer com que esse médico ingresse no mercado privado, mas geralmente é uma indicação, geralmente é a construção de network mesmo. Se formou, você vai fazer aquela boa e velha ligação para quem você conhece, o seu canal mais próximo, e a partir disso ele vai conseguir agora fazer a sua empregabilidade. Outra opção que a gente tem, galera, é o quê? O recém-formado é o ingresso na própria residência médica. Aí esse médico realmente tem que ter uma preparação de excelência, esse médico tem que correr atrás de como saber aplicar esse conhecimento dele dentro de uma prova de concurso para ingressar numa possibilidade para a gente que é importantíssima nesse mercado cada vez mais saturado, que é o quê? A residência médica. Beleza? Com ela você vai ter um padrão ouro de formação, vai ter mais segurança para o seu atendimento. Na própria residência médica, você acaba conhecendo também seus parceiros, né? O pessoal que vai atuar na mesma área que você, de formação. Lá você vai construir também um network importantíssimo para que, sim, no momento posterior, você possa se posicionar no mercado de trabalho, até desses grandes centros, de forma mais qualitativa. Vai ficar mais fácil agora a gente conseguir aquela vaguinha de emprego. Beleza? Mais ou menos assim nesse sentido, assim. Quando a gente pensa mais na esfera privada, realmente é a tua postura médica, é a tua indicação, é a tua capacidade de construção de network, porque essa formação ainda está bem básica, né? Está mais restrita à graduação. Agora, quando a gente pensa, sim, numa esfera mais pública, tem a aplicação das provas de residência e tem também a oferta de vagas em prefeituras, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma medicina muitas vezes descentralizada, né? Essa é a proposta do SUS. Então, para o médico se informar, uma das possibilidades é acabar trabalhando na própria prefeitura. Pode ser como vagas de plantão, beleza? Que são vagas mais voláteis, né? A vaga de plantão. Às vezes você vai disputar um plantão coringa, né? Que é aquele plantão que é disponibilizado de última hora nos grupos de recém-formados, que a gente já acontece via aplicativo de mensagem. Então lá a gente corre atrás de uma vaga, de um plantãozinho, ou senão você pode fazer o ingresso também na APS, né? Na atenção primária. A ideia é que, numa perspectiva de mercado futura, tanto a atenção primária em saúde quanto os plantões de urgência e emergência exigem uma formação também padrão ouro, que é a residência médica. Isso é uma ideia que a gente tem de mercado futuro. Atualmente, essas vagas de plantão e de posto, né, de unidade básica de saúde, né, de UBS, vem reduzindo bastante. E a procura, galera, é enorme. Então, assim, a ideia é que, numa perspectiva de futuro, até para essas vagas, se exija uma especialização formal, uma residência médica. Então, assim, essas são as possibilidades de alternativas que a gente tem para o médico ser formado, tanto a âmbito privado quanto dentro do poder público. Nesse viés, então, aí com o decorrer do tempo vai ficando mais escassa essa oportunidade, porque o pré-requisito vai se exigindo ao decorrer do tempo. É, assim, a gente estava conversando, né, até antes aqui do podcast, né? É aquela zero de mercado, né, galera? Antigamente, assim, tinha muitas vagas, a gente precisava de médicos para exercer determinada atividade, a gente não conseguia esse quantitativo de médico necessário. Hoje em dia, não. As vagas de trabalho já estão sendo extremamente disputadas. A gente sabe que os gestores, hoje, ultimamente, já sabem que existe essa reserva de mercado. Então, até a captação do médico, hoje em dia, mudou. Antes, o médico era mais passivo na busca por vaga de emprego.
Hoje em dia o médico tem que ser mega proativo, tem que correr atrás. Senão ele não vai conseguir almejar aquela vaga de emprego para o recém-formado, né? A gente sabe que a nossa formação médica, galera, tem um mega investimento por trás, tanto do próprio profissional, né? Durante a formação dele, às vezes investimento familiar também é importante. Então, assim, ele quer sair da faculdade empregado. Então, essa postura médica que vai ser construída, essa construção de network, esse conhecimento teórico também importantíssimo para a aplicação das provas de residência, vai ser fundamental para que você tenha uma chance real, palpável, de ingressar de forma qualitativa no nosso mercado de trabalho, né? Sim. Ainda nessa ideia sobre plantões, o que que você acha que os recém-formados não esperam sobre essa rotina de plantões? Essa pergunta é muito boa, tá, galera? Muito boa mesmo, assim. Por quê? O que acontece? Quando a gente é recém-formado, a gente está mais naquele ritmo da faculdade. Às vezes tem quem pedir auxílio, quando a gente tem alguma dúvida em relação ao diagnóstico, ao tratamento. A gente tem um tutor ali para auxiliar a gente. Quando a gente se forma, galera, esse tutor não existe mais. Você agora é responsável pelo seu ato médico. É uma mega responsabilidade. Então, para o médico ser formado, ele vai se dar de cara com um panorama, com um ambiente que ele ainda não está acostumado. Aqui no Brasil, galera, principalmente no serviço público, a gente tem uma pressão assistencial enorme. Eu consigo atender com qualidade 10 pacientes no período, mas o meu gestor me pressiona para que eu atenda 20, 30 pacientes nesse mesmo período. O médico recém-formado não está preparado para isso. A carga prática dele, apesar do internato, ainda é pouca, para lidar com uma questão assistencial que é enorme. Quando o médico entra, galera, é muita insegurança que o médico recém-formado. E a pressão vem de toda forma. Ele tem que estar apto para isso. Ele tem que ter perícia para isso. E a pressão, galera, vem de todos os lados. Vem do paciente, vem da gestão. E o médico recém-formado tem uma preparação para isso. Então, assim, galera, quando você entra no mercado de trabalho, saiba onde você está entrando. Saiba o que esperar daquele ambiente de trabalho. Sabe qual que é a demanda que você vai ter que observar, vai ter que absorver. Você tem que estar preparado para isso. Porque senão, galera, a gente vai ver o quê? Um boom de saúde mental que a gente observa assim, para o médico atualmente, né? Principalmente para o médico recém-formado. Às vezes ele não vai ter aquela mesma rentabilidade que ele tinha no passado. Ele vai acumular de duas, assim, no Brasil, a realidade é que a gente acumula de 2 a 4 vagas de emprego para conseguir receber uma remuneração mais digna, né? Então, para o médico recém-formado, um componente que vem ganhando muita força aqui no Brasil, galera, é o esgotamento mental. É o desenvolvimento de síndromes como o burnout, para o médico recém-formado, que às vezes não está preparado o suficiente para encarar esse ambiente de uma demanda assistencial, galera, que é enorme. Então, assim, uma preparação de qualidade é importante para isso. A gente sabe, não vai ter jeito. O médico recém-formado vai encarar desafios. Não tem jeito, faz parte da experiência. O ideal é que ele tenha uma preparação mínima para isso, para mitigar as adversidades que ele vai encontrar ao longo desse caminho. Falando nesse tema da preparação do médico, esse pré-faculdade ali, né, na graduação, qual foi o panorama que mudou ali das provas de residência? O que que mudou do que era antes para agora, nesse exato momento que nós temos com essa pressão de formando muitos profissionais, então pressionando as vagas de residência? Nós temos aí relatos de pessoas que, para passar na residência, atingem mais do que a nota 10. Vamos lá, né? Qual que é o problema aqui do Brasil, né? A gente aumentou muito as vagas de graduação. Então, a gente sai de um panorama ali de 2004, de cerca de 13 mil vagas em curso de medicina anualmente, para hoje em dia um quantitativo de quase 50 mil vagas anuais. Então, aumentaram muito as vagas para graduação, mas as vagas de residência médica, infelizmente, não acompanharam esse boom da graduação. Elas se mantiveram que elas eram basicamente há 10, 15 anos atrás. Então, por isso, galera, gerou agora um processo de residência altamente concorrido. Atualizações em relação a ele, né? O que acontece? De uns 2 anos para cá, foi implementada também a lei de cotas à residência médica, que é importantíssimo, é uma ação afirmativa importantíssima para conseguir absorver aquele médico que tem uma caracterização especial em relação à capacidade dele de ingresso no mercado de trabalho. Esse médico também precisa ser absorvido, é uma ação afirmativa importantíssima, por isso tem a lei de cotas. Até aí tudo bem. Dito isso, acabou reduzindo as vagas de ampla concorrência. Com isso, a nota de corte, para atingir principalmente aquelas residências mais procuradas,
acabou subindo. E atualmente também tem um adendo, né? Que antigamente a gente tinha uma bonificação de 10%, né? Da nota final da prova de residência. Antes era aplicada para quase todo mundo que trabalhava na APS. O cara provava que tinha trabalhado na APS e ele conseguia agora essa bonificação de 10%. Às vezes fazia um Provav ou algum outro programa e conseguia provar que ele tinha um tempo de experiência na APS e conseguia ter acesso a esse 10%. Agora ficou institucionalizado, assim, de forma equânime, que para ter acesso a essa bonificação, o médico tem que ter especificamente formação em medicina de família e comunidade, para ter acesso a esse 10%. Essa normativa ela ficou instituída em outubro de 2025, assim, é algo super recente. E essa bonificação dos 10%, hoje em dia, está se transformando em pré-requisito para essas vagas de residência mega concorridas. Então, assim, a gente teve alterações importantes até na composição da nota para ingresso numa residência médica. Teve a implementação da lei de cotas, teve a bonificação de 10% da MFC. Então, isso acabou subindo a nota de corte, principalmente para aqueles cursos de alta demanda. Então, assim, é importante a gente entender esse panorama atual, até para nossa ação também para os programas de residência. Sim, falando ainda sobre as provas de resistência, né? Qual que o senhor acha que é a maior dificuldade hoje em dia dos candidatos nas provas? A concorrência, né, que a gente estava comentando Sim. anteriormente, né, realmente está demais. Para nós médicos, é difícil, às vezes, principalmente no final da formação médica, conciliar a carga horária prática do internato com aquela reserva de tempo para o estudo das provas de residência. Então, o médico que sabe conciliar bem essa carga prática com a carga teórica. O médico, galera, que se prepara com antecedência. O médico que não fica só na teoria, galera, é uma prova. Não tem jeito, é um processo seletivo. É um concurso público. Esse médico tem que se preparar para a guerra que ele vai enfrentar. Então, o médico tem que se preparar, às vezes, com questões. É importante ter uma preparação mais direcionada. Atualmente, galera, a gente estima que 8 a cada 10 médicos que ingressam no programa de residência receberam algum tipo de orientação formal durante o seu tempo de preparação. Ou seja, 8 a cada 10 fizeram o famoso cursinho, né? Tem jeito. Então, assim, porque a nossa formação, galera, é mais para a nossa atuação prática médica de boa qualidade, como médico generalista. Agora, a aplicação para a prova em si não é um objeto, um escopo da faculdade. Por isso, o boom desse auxílio preparatório para as provas de residência, que vai mudar um pouco o foco. Não vai ser a nossa formação básica como médico, vai ser uma formação de aplicação para provas de residência, que estão cada vez mais concorridas. Um aspecto de alta competitividade mesmo, galera. É o concurso, não tem jeito. Então, a gente tem que correr atrás, tem que fazer uma preparação com qualidade. Não só com teoria, mas também se preparando para a guerra que a gente vai enfrentar. Eu vou fazer uma prova? Para fazer uma prova, eu tenho que treinar com provas anteriores. Eu tenho que saber qual que é a tendência de cada prova que ela cobra de conteúdo. Então é importante essa preparação, galera, cada vez de forma mais precoce. Eu já oriento nossos alunos que essa preparação para as provas de residência, num cenário cada vez mais caótico, que ela seja feita, sim, na pior das hipóteses, de forma mais direcionada, no início do internato. Então, assim, importantíssimo, viu, galera? Essa formação prévia e de qualidade e direcionada para o cenário que a gente vai enfrentar. Então, o peso de se começar a iniciar o processo preparatório hoje, então é muito grande. Você tem que se dar ali nesse caminho antes da formatura. Acho que antes ficava muito para depois, se formava, trabalhava um pouco, hoje se preparava ali, né? Agora não, tem que começar antes. E diante disso, qual o peso que se tem para se começar a se preparar antes? É um peso grande? Se começar um cursinho cedo, começar a fazer prova, então é enorme. Exatamente, assim, hoje em dia, até do próprio ponto de vista, assim, institucional, né? A gente fala hoje em dia no ENAMED, que vai ser aplicado a partir de 2026, esse ano, já no quarto ano de formação. Com isso, vai ter 20% da sua nota final para a prova de residência. Isso é só mais um reflexo de que essa preparação para os processos seletivos, para os concursos públicos, tem que ser feita cada vez de forma mais precoce. É importantíssimo, viu, galera? Aquele aluno que deixa para se capacitar para a aplicação de provas só no final do curso, geralmente, sim, a nossa base estatística é que ele não consiga ter êxito durante esses processos seletivos. Medicina, galera, são assuntos muito extensos, muito extensos, né? Principalmente quando a gente pega essas 5 grandes áreas da medicina.
Então, assim, uma preparação teórica prévia com a aplicação de questões e a elaboração desse conhecimento teórico mais fino só vai conseguir ser feita no longo prazo. Se deixar para a última hora, a demanda de conteúdo é enorme, a dificuldade de organizar esse processo de estudo fica cada vez mais complicada. Então, assim, essa preparação prévia te ajuda de fato a conseguir bons resultados nas provas de residência. Sim, sim, todo mundo quer passar direto na residência, né? Mas pode ser que não dê certo. E aí acaba não sabendo como conciliar o trabalho com o estudo para a residência. E aí, como fazer isso da melhor forma? Assim, essa é uma dúvida que a gente tem bem frequente, assim, né? De como conciliar a carga de trabalho com a preparação para as provas de residência. Essa é uma pergunta muito frequente que a gente recebe, assim, como professor, né? Como tutor. O que acontece, cara? É o seguinte, o médico recém-formado, muitas vezes teve um mega investimento da família ali por trás, um próprio investimento, assim, um mega investimento do próprio médico, em formação, durante todo esse processo, esses 6 longos anos, né? Nossa formação em medicina. Quando ele forma, ele quer correr atrás do investimento que ele fez. Às vezes ele pode ter acesso mais rápido, quando ele está recém-formado, à residência, às vezes não. Esse médico agora, esse médico que agora ainda almeja uma vaga nos programas de residência, ele vai ter que, sobrou para ele, né, galera? Vai ter que conciliar o quê? A preparação para a prova de residência com a carga de trabalho. Qual que seria o ideal nesse processo? Que o médico, assim, se tiver, depende tem individualidade de cada um, da necessidade financeira de cada um, a gente entende. A gente também entende que para esse médico ter uma preparação de qualidade, o que ele tem que fazer? Não dá para ele fazer 8, 10 plantões por semana. Dá para ele fazer uma mega carga horária de plantões e ainda sobrar tempo para ele estudar com qualidade. Então, o ideal para a preparação desse médico, até também para evitar o burnout, é com que ele reduza sua carga de trabalho, porque ele não tem muita experiência ainda, e invista mais na formação dele. Que ele separe um tempo de qualidade, reserve um tempo de qualidade para são para as provas de residência. A gente sabe que a concorrência é enorme, o conteúdo também é muito extenso. Então, para você se preparar de forma qualitativa, você precisa de uma reserva de tempo para isso. Se você está com muita pressão de trabalho, de ter uma monetização, uma recompensa financeira, vai prejudicar, querendo ou não, a sua preparação para os processos seletivos, para os concursos públicos. Então, assim, tem que saber conciliar, galera. Tem que reduzir um pouco, tem que sacrificar um pouco essa carga de trabalho inicial para conseguir investir um tempo de qualidade na preparação para as provas de residência. Com isso, você vai deixar de estar naquele plantão de uma alta pressão assistencial, às vezes uma condição de trabalho mais precária, para conseguir entrar de fato na sua especialização e ter mais qualidade na hora de exercer o seu papel como médico. Uma tendência atual, galera, das procuras por vagas em residência estão mais naquelas residências que conciliam uma boa remuneração com também a qualidade de vida. Galera, a minha geração, principalmente o pessoal mais para trás, então os millennials, os boomers, a gente não falava muito sobre saúde mental, qualidade de vida. Hoje em dia, essa é uma demanda, galera, que é importantíssima para a geração Z. Ela trouxe esse assunto para o debate. Então, quando a gente pensa no ingresso de trabalho, para esse perfil de aluno, ele busca residências que conciliam bons ganhos financeiros com também uma boa qualidade de vida. Com isso, galera, a gente teve uma ascensão da procura por vagas de residência em especialidades como oftalmologia, dermatologia, psiquiatria, porque consegue conciliar uma carga de horário previsível a bom retorno financeiro. Beleza? Então, assim, com essa busca de qualidade de vida, então, hoje o médico hoje não só o médico, mas que outra carreira é enxergada como o cara empresa de si mesmo. Como que você vê essa pejotização? Como é que essa pessoa tem essa segurança para estudar para cursinho, para juntar um dinheiro? Como que você vê esse processo da pejotização do médico aí hoje? Assim, quando a pejoratização começou para o nosso mercado médico, ela seria mais um incentivo para a gente conseguir ter remunerações mais altas. Hoje em dia, galera, o processo de pejotização, até para os médicos, implica numa carga de trabalho imprevisível
Na ausência de garantias trabalhistas, esse médico não tem férias, esse médico não tem 13º, esse médico trabalha mediante demanda. Então, assim, quando a gente fala da pejotização da carreira médica, um panorama atual, ela está mais atrelada à sobrecarga de trabalho, à dificuldade de vínculo, à instabilidade de emprego, à sobrecarga de saúde mental e uma falta de previsibilidade em relação à remuneração que ele vai ter, à carga horária que ele vai trabalhar. Então, assim, quando a gente fala de a pejotização dos médicos, a gente fala uma pejotização com viés mais de precariedade. A vaga de trabalho do médico agora está em uma situação precária. A pejotização antes era feita para facilitar remunerações altas. Hoje em dia é para facilitar a empregabilidade, ajuda bastante o empregador, mas o médico agora tem que trabalhar cada vez mais para ter, às vezes, a recompensa financeira que ele tinha antigamente com um dispêndio, com um esforço muito menor. Então, para esse perfil de médico, a ideia de pejotização serve mais para precarizar essa vaga de trabalho. Certo. O senhor já estava comentando sobre algumas especialidades que estão mais em alta, mas quais especialidades tendem a ter um retorno financeiro melhor? É assim, quando a gente pensa mais no viés assim, de retorno financeiro de forma mais estrita, aí não tem jeito, galera. Tem que pensar em especialidade que faz o quê? Procedimento. Beleza? Porque assim, às vezes você vai atender ali em consulta de clínica médica, vai atender ali por demanda, ou vai atender uma agenda fixa. Nessas circunstâncias, você vai ter mais ou menos uma base de remuneração. Para o profissional que faz procedimento, essa reserva financeira tende a ser cada vez mais alta. À medida que ele vai estabelecendo no mercado, ele cobra mais caro pelo procedimento e consegue ter uma rentabilidade maior. Então, assim, residências como cirurgia plástica vem ganhando muita força diante disso. Até especialidades que eram mais essencialmente diagnósticas, agora estão pensando em fazer procedimento. Por exemplo, o pessoal hoje em dia da rádio não fica só restrita à parte diagnóstica. Hoje em dia a gente já fala em um crescimento importantíssimo da radiointervenção, que é um procedimento que vai ser utilizado em centro cirúrgico por quem? O próprio radiologista. Então, até áreas que eram mais essencialmente diagnósticas, agora vem buscando também a atuação via procedimento, até para otimizar a sua rentabilidade. Então existe uma diferença significativa entre a qualidade de vida de diferentes especialidades, então. Então, na hora de escolher, isso é importante, então, para a pessoa que vê o que quer da vida, então, você faz muito importante. Importantíssimo. Se a gente for pensar, vamos tentar colocar aqui para vocês em exemplos práticos, né? Por exemplo, uma pessoa que se forma em cirurgia geral, ela não sabe como é que vai ser a escala de plantão dela, ela não sabe se a cirurgia dela vai ter alguma intercorrência, se não vai ter alguma reabordagem. Então, não tem uma previsibilidade. Então, ela pode, dependendo da escala, vai trabalhar no final de semana, vai trabalhar em período noturno. Então, assim, a previsibilidade fica prejudicada nessas áreas. Agora, numa área mais clínica, um psiquiatra que tem seu consultório já estabelecido, já sabe mais ou menos qual vai ser a sua carga horária de trabalho semanal. Esse cara tem previsibilidade, tem previsibilidade. Ele sabe que ele não vai trabalhar em período noturno, ele sabe que ele não vai trabalhar final de semana. Então, sobra mais tempo para ele exercer o outro lado da vida dele, como agora indivíduo. Então, tem essa dificuldade em relação às carreiras. Por exemplo, galera, quando a gente pensa numa residência de ginecologia e obstetrícia, quem busca qualidade de vida na gineco e obstetrícia, geralmente corre da obstetrícia, que depende muito de plantões, trabalha à noite, trabalha aos fins de semana, e busca mais a aplicação à ginecologia, que eu posso ter ali uma rotina de consultório, posso fixar meu horário de trabalho durante a semana, ter uma previsibilidade da hora que eu vou entrar, da hora que eu vou sair dos meus atendimentos. Então muda o panorama, até mesmo dentro de uma própria especialidade, da mesma especialidade. Sim. A gente já tinha até comentado que hoje em dia um médico tem mais de um emprego, mas assim, em média, quantos empregos um médico precisa ter para ter uma boa renda? A gente tem estatística para isso aqui no Brasil, né, galera? A gente fala que a Associação Médica Brasileira, né? Ela fala que a nível Brasil, o médico ele acumula em média 2 a 4 vínculos trabalhistas. Isso reflete um pouco da precariedade, galera, das vagas de atendimento médico. Reflete um pouco da pejotização da carreira médica, que o médico tem que buscar cada vez mais vínculos trabalhistas para conseguir aquele mínimo
para exercer a sua profissão de forma qualitativa. Isso gera o que, galera? No final das contas, gera sobrecarga de saúde mental. Esse profissional agora sofre mais riscos. Esse profissional tem um risco maior de burnout, de queda de produtividade. Então, assim, tem que ficar atento em relação a esses vínculos. A construção desses vínculos tem um benefício por trás dela? Às vezes não. Às vezes o benefício financeiro não compensa o impacto na saúde mental que aquele profissional ali vai observar no longo prazo. E assim, é uma pressão, é uma situação que a gente está encontrando atualmente no panorama da carreira médica aqui no Brasil. O médico tem que se virar para conseguir estar em vários empregos diferentes, em vários vínculos diferentes. Então, assim, o que que o médico pode fazer de fato, assim, para se destacar no começo da carreira dele, para ele conseguir um bom emprego? Sim, é importantíssimo, né, amigo? Início da carreira é um momento especial. No início da carreira, meus amigos, você tem a sua graduação, beleza? Então, assim, a sua postura como médico, a sua habilidade de comunicação, a tua capacidade de empreender, a tua capacidade de se posicionar, o background de conhecimento teórico, essa sim vai ser a diferença para o médico recém-formado. Ele tem sua graduação, ele tem que investir em outros soft skills para conseguir ingressar de forma qualitativa no mercado de trabalho. Tem uma frase para a gente que é muito marcante. No início da carreira médica, galera, a postura, o jeito como você se apresenta no mercado de trabalho, vale mais do que o seu conhecimento teórico, que nesse momento, nesse recorte, ainda está em um processo de construção. Sobre essa inserção no mercado de trabalho, vale a pena começar com plantões ou então fazer um concurso público? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Quando a gente se forma, a gente forma, assim, apesar de uma boa formação, né? Como a gente encontra aqui na UNRV, quando a gente acaba de se formar, a gente encontra muitos percalços para ingressar no mercado de trabalho. A gente pode, por exemplo, assumir uma vaga de urgência e emergência, uma demanda, uma pressão assistencial, assim, galera, enorme. E com isso, o que que acontece? Você vai atender um quantitativo de pacientes enorme e você tem pouco conhecimento teórico. Então, a pressão por atendimento de urgência e emergência, galera, não é mole. Para o médico ser informado, não é fácil. Mas geralmente é aquela vaga que ele tem mais acesso. A ideia é que para o médico ser informado, ter um ingresso qualitativo assim, no mercado de trabalho, é que ele busque inicialmente atendimentos mais ambulatoriais em ambientes minimamente mais controlados, para que depois, com esse arcabouço teórico importante, a aplicação na prática nesse curto período de tempo, ele possa agora de fato encarar um plantão de urgência e emergência. O médico se informar quando ele assume esse plantão, ele assume os riscos inerentes a esse plantão. E a formação dele nesse começo, eu falei para vocês, não é lá essas coisas. Ele assume o risco, não tem jeito. Você entrou ali, esquece. Você não vai ser o médico assim formado, você é o médico formado há 50 anos, eles vão te cobrar com isso. Então, assim, uma preparação prévia mínima, um ingresso paulatino no nível de complexidade da assistência é essencial para vocês nesse início de carreira, para te dar mais respaldo, mais cancha, né? Para conseguir entrar de forma mais segura no mercado de trabalho. Mas não tem jeito, galera. No comecinho é difícil mesmo. A insegurança vem, tem que saber administrar e conduzir, aplicar o conhecimento teórico que você adquiriu na faculdade, aplicar as habilidades práticas que você adquiriu ao longo da faculdade e encarar o mercado de trabalho. Então, qual é o conselho que você dá hoje para quem está terminando a faculdade, para quem está terminando, para quem já está recém-formado? Eu falei para vocês, eu falo muito isso em sala de aula, né? Saber se apresentar, galera, durante a graduação. Saber se posicionar com seus pares, com os outros alunos, mas também a postura que você vai ter diante dos seus tutores. Geralmente tem gestores de clínica, geralmente tem médicos que têm uma participação societária em hospitais. São esses profissionais que vão te indicar para as vagas de trabalho. Então, se você é aquele aluno que não é muito proativo, que às vezes se esconde, que não mostra serviço, que não corre atrás de carga teórica, o tutor percebe. Ele tem experiência para isso. Então, se você se posicionar bem com seus pares, importantíssimo, o seu colega também vai querer indicar aquele que ele não confia. Quando você se posiciona bem com seus pares, com seus tutores, você já tem ali um network para facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho. Outra coisa que não pode ser deixada de lado de forma alguma é o background teórico, galera. É a preparação, é a formação com qualidade.
É aquele médico que vai ter uma capacidade de interpretação clínica importantíssima, é aquele médico que vai ter habilidade de realização de provas de concurso público. Então, essa preparação teórica e essa construção de network de forma precavida fazem uma mega diferença para que esse médico, nesse mercado cada vez mais concorrido, possa ingressar de forma qualitativa nesse mercado de trabalho. Bom, pessoal, chegamos mais um fim do podcast. Eu acho que o professor Caio, o doutor, que pôde desnudar esse início de carreira, esclarecer várias dúvidas que todos nós temos no início da graduação, geralmente até no final, né? Vai levando essas dúvidas que vai deixando a gente muito ansioso. E é isso, a gente viu que o caminho é difícil, mas que com preparo, planejamento e informação é possível. Obrigado, doutor Caio, pela compartilhação de seu conhecimento. Obrigado, viu, gente? Tchau, até o próximo episódio.